Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje é um vídeo especial, a vida do apóstolo Paulo. O nome dele em hebraico é Saul, igual o primeiro rei de Israel. Em grego é Paulos, Saulos. Em latim é Paulo, São Paulo, Paulo de Tarso. Ele nasceu no ano 5 depois de Cristo, em Tarso, na Sicília. Ele morreu no ano 67 da nossa era comum, depois de Cristo. Ele tinha 62 anos. Foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu foi fundamental por causa do seu papel como proeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. Conhecido também como Saulo, se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. De acordo com o relato da Bíblia, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão para que, encontrando fiéis por lá, os levasse presos a Jerusalém, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz, ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias por Ananias, que também o batizou. Começou então a pregar o cristianismo, juntamente com Simão Pedro e Tiago o Justo. Ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. Era também cidadão romano, o que lhe conferia uma situação legal privilegiada. A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua vida. Com suas atividades missionárias e obras, Paulo acabou transformando as crenças religiosas e a filosofia de toda a região da bacia do Mediterrâneo. Sua liderança, influência e legado levaram à formação de comunidades dominadas por grupos gentios que adoravam o Deus de Israel. Aderiam ao código moral judaico, mas que abandonaram o ritual e as obrigações alimentares da Torá. Por causa dos ensinamentos de Paulo sobre a vida e obra de Jesus e seu Novo Testamento, fundamentados na morte de Jesus e na sua ressurreição. A principal fonte para as informações históricas sobre a vida de Paulo são as pistas encontradas em suas cartas e no livro Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos recontam a carreira de Paulo, mas deixam de fora diversas partes de sua vida, como a sua alegada execução em Roma.
O nome original de Paulo era Saulo, também conhecido em hebraico como Saul. Nome que divide com o bíblico rei Saul, um outro benjamita e primeiro rei de Israel, que foi sucedido pelo rei Davi da tribo de Judá. Segundo suas próprias palavras, era um fariseu. O uso de Paulos aparece no livro Atos dos Apóstolos, pela primeira vez quando ele começou sua primeira jornada missionária em território desconhecido. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de 6 a 13, Paulo aparece juntamente com Barnabé e João Marcos, conversando com Sérgio Paulo, um oficial romano em Chipre, que será convertido por ele. Paulos era um sobrenome romano e alguns argumentam que Paulo adotou como seu primeiro nome. A mudança do nome esteja mais relacionada a um desejo do apóstolo em se distanciar da história do rei Saul, que perseguiu Davi. Antes da conversão, em Atos dos Apóstolos, Paulo afirma ter nascido em Tarso, na província de Mersin, na parte meridional da Turquia Central. E faz breves menções à sua família. Mesmo tendo nascido em Tarso, foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que é considerado um dos maiores professores dos anais do judaísmo, e cujo equilibrado conselho, pedindo que os judeus contivessem a fúria contra os discípulos, contrasta com a temeridade de seu estudante que, após a morte de Estevão, saiu num rompante perseguindo os santos. Conversão e a sua missão. A conversão de Paulo pode ser datada entre os anos 31 e 36, pela referência que ele fez em uma de suas cartas. De acordo com Atos dos Apóstolos, sua conversão ocorreu na estrada para Damasco, onde ele afirmou ter tido uma visão de Jesus ressuscitado, que o deixou temporariamente cego. Testemunho pós-conversão. Nos versículos iniciais da carta aos Romanos, Paulo nos dá uma fala de sua própria alegação apostólica e de suas convicções pós-conversão sobre a ressurreição do Cristo. Os seus próprios textos nos dão alguma ideia sobre o que ele pensava de sua relação com o judaísmo. Se por um lado se mostrava crítico, tanto teologicamente quanto empiricamente, das alegações de superioridade moral ou de linhagem dos judeus, por outro, defendia fortemente a noção de um lugar especial reservado aos filhos de Israel.
ele ainda afirmou que recebeu as boas novas, não de qualquer um, mas por uma revelação pessoal de Jesus Cristo. Por isso, ele se entendia independente da comunidade de Jerusalém. Embora alegasse sua concordância com ela no que tangia ao conteúdo do Evangelho. O que é mais interessante nessa conversão é a mudança na forma de pensar que ocorreu. Ele teve que mudar seu conceito sobre quem o Messias era. E particularmente, aceitar a ideia, então absurda, de um Messias crucificado. Ou talvez o mais difícil tenha sido a mudança de seus conceitos sobre a superioridade dos judeus. Ainda há debate sobre se Paulo já se considerou como um veículo de evangelização dos gentios no momento de sua conversão, ou se isso se deu mais tarde. Primeiros anos de ministério. Após a sua conversão, Paulo foi para Damasco, onde, no Atos dos Apóstolos, afirma que foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias. Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 32, que foi em Damasco que ele escapou por pouco da morte, indo em seguida, primeiro para a Arábia e depois de volta para Damasco. Esta viagem de Paulo para a Arábia não é mencionada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. E alguns autores acreditam que ele tenha, na realidade, viajado para o Monte Sinai, para meditar no deserto. Ele descreve na carta em Gálatas, como 3 anos após a sua conversão, ele viajou para Jerusalém, onde se encontrou com Tiago, o justo, e ficou com Simão Pedro por 15 dias. A narrativa na carta aos Gálatas continua afirmando que, 14 anos após a sua conversão, ele foi de novo a Jerusalém. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesse período, conhecido como Anos Desconhecidos. Mas tanto os Atos dos Apóstolos quanto as cartas aos Gálatas nos dão algumas pistas. Ao final deste período, Barnabé foi ao encontro de Paulo e o trouxe de volta para Antioquia. Quando uma grande fome ocorreu na Judéia, Paulo e Barnabé viajaram para Jerusalém para entregar a ajuda financeira da igreja de Antioquia. De acordo com o Atos dos Apóstolos, Antioquia já tinha se tornado um centro importante para os fiéis após a dispersão dos crentes que se seguiu ao martírio de Estevão. E foi lá que os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Primeira viagem missionária. Em Atos dos Apóstolos, relatam-se 3 viagens de Paulo.
A primeira, liderada primeiro por Barnabé, levou Paulo de Antioquia até Chipre, passando depois pela Ásia Menor, Anatólia, e de volta a Antioquia. Em Chipre, Paulo enfrenta e cega Elimas, o mago, que estava criticando seus ensinamentos ao procônsul Sérgio Paulo. Deste ponto em diante, passa a ser chamado de Paulos e aparece como líder do grupo. Quando chegaram em Perge, João Marcos, que acompanhava o grupo, voltou para Jerusalém, e os dois foram para Antioquia, na Pisídia. Paulo profere um longo discurso e converte muitos, mas o grupo acaba expulso da cidade. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Em Icônio, foram novamente expulsos e seguiram para Listra, onde foram confundidos com os deuses romanos Júpiter e Mercúrio, depois que Paulo curou um coxo. Por conta das intrigas dos judeus, Paulo foi preso e apedrejado, mas sobreviveu. E com Barnabé, seguiu para Derbe. De lá, retornaram passando novamente pelas mesmas cidades para reforçar as comunidades recém-fundadas. E terminaram a viagem em Antioquia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Segunda viagem missionária. Paulo partiu para a sua segunda viagem de Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos, na qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a igreja de Jerusalém em algum momento entre os anos de 48 e 50, depois de Cristo. Descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 2. Geralmente entendido como o mesmo evento mencionado por Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 1. A principal questão discutida ali foi se os gentios convertidos precisavam ou não ser circuncidados, conforme o relato nos Atos dos Apóstolos e na carta aos Gálatas. Paulo alega em sua carta que terá sido neste encontro que Pedro, Simão Pedro, Tiago e João aceitaram a missão de Paulo aos gentios. Com o objetivo de levar Antioquia ao resultado do concílio, os fiéis realizaram uma eleição para escolher 2 mensageiros que acompanhariam Paulo e Barnabé nessa missão. Os eleitos então foram Silas e Judas, chamado Barsaba. Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram então de Jerusalém, levando os decretos dos apóstolos aos fiéis em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Sicília. Chegando a Antioquia, eles cumprem a missão que lhes foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história, enquanto Silas permanece na cidade.
Em Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão sobre se deveriam levar João Marcos com eles. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é mencionado que o menino já os tinha deixado em uma viagem anterior para retornar para casa. Paulo acreditava que ele ainda não estava pronto para esse tipo de evangelização. E por isso, ele e Barnabé decidiram se separar. Barnabé acabou levando João Marcos consigo para Chipre, e Silas se juntou a Paulo. Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe, Listra, todas na Ásia Menor. Nesta última, eles encontraram Timóteo, um discípulo que tinha uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles. Em Filipos, na Grécia, uma multidão incitada por homens insatisfeitos com o exorcismo de uma escrava, que dava muitos lucros a seus patrões com suas adivinhações, se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Após um milagroso terremoto, os portões da prisão se abriram e os dois puderam escapar, o que levou por sua vez à conversão do carcereiro. Ele segue então para Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, Paulo prega no Areópago contra os muitos ídolos que encontra, converte Dionísio e parte. Por volta do ano 50 a 52, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde reencontrou Timóteo e Silas. A referência em Atos dos Apóstolos ao procônsul Gálio permite inferir a data. Lá ele trabalhou com Silas e Timóteo e conheceu Priscila e Áquila, que se tornaram fiéis crentes e ajudaram Paulo em suas viagens missionárias. A dupla seguiu Paulo e seus companheiros até Éfeso, e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo. Um importante centro da cristandade a partir do ano 50. Em 52, partiu para Cesareia Marítima, passou por Jerusalém e finalmente chegou a Antioquia. Terceira viagem missionária. Paulo iniciou sua terceira viagem missionária, passando por toda a região da Galácia e da Frígia, para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender os que estavam em erro. Quando chegou em Éfeso, ficou ali por menos de 3 meses e realizou uma série de milagres, como curas e exorcismos. Depois de provocar uma revolta na cidade, o apóstolo seguiu para a Macedônia, passando novamente por Corinto, onde permaneceu por 3 meses. Quando ele estava pronto para retornar para a Síria,
mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra a sua vida. Voltando então para a Macedônia, e dali seguiu para Troade, onde ressuscitou o jovem Eutico, depois de ele ter caído 3 andares. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 9. A viagem de Paulo, que pretendia chegar em Jerusalém para celebrar o Pentecoste, continuou passando por Assos, Mitilene, Quios, Samos, Mileto. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A dura jornada passou ainda por Cos, Rhodes, Pátara, onde Paulo embarca num navio com destino a Tiro, na Fenícia. Depois de 7 dias na cidade, o grupo de Paulo seguiu para Ptolomaida, Cesareia, onde visitaram Felipe, o evangelista, e finalmente Jerusalém. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Embora Paulo tenha escrito sobre uma viagem que fez a Ilíria, ele estava se referindo ao que hoje chamamos de Ilíria grega, parte da província romana da Macedônia, onde hoje está atualmente a Albânia. Viagem a Roma. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma, naquele que foi provavelmente a última das viagens missionárias, no ano 60. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto, preso e enviado para Cesareia Marítima, onde esteve detido durante aproximadamente 1 ano e meio. Foi transferido para Roma, depois de apelar a César, um direito que tinha por ser cidadão romano, ao perceber que não receberia julgamento justo de seu povo. Paulo passou então a pregar na capital imperial. O acidente em Antioquia. Apesar do acordo encontrado no Concílio de Jerusalém, como tinham entendido Paulo, o apóstolo relata como ele depois confrontou publicamente Simão Pedro, no que ficou conhecido como incidente em Antioquia, por causa da relutância dele em realizar suas refeições com os cristãos gentios em Antioquia. Escrevendo depois sobre o incidente, relata ter dito a Simão Pedro e aos demais presentes, abre aspas, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como judeu? Fecha aspas. Isso está na carta aos Gálatas, capítulo 2, do verso 11 a 14. Paulo também menciona que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem até aquele momento, ficou do lado de Simão Pedro. Prisão e morte. Paulo chegou em Jerusalém no ano 57, com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local. Segundo o Atos dos Apóstolos, ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando que ele foi interrogado por Tiago por ensinar a, abre aspas,
todos os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os nossos ritos. Fecha aspas. Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 22. Paulo então realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo por não seguir os mandamentos da lei. Paulo, porém, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá. E isto provocou o rompimento final com os judeus. Paulo causou um alvoroço ao aparecer no templo e somente escapou da morte por ter sido preso. Ele foi então mantido prisioneiro por 2 anos em Cesareia, até que um novo governador reabrisse o seu caso em 59. Quando Paulo foi acusado de traição, apelou ao César, alegando seu direito como cidadão romano de ser elevado a um tribunal apropriado e se defender das acusações. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 1, relata que no caminho para Roma, Paulo sofreu um naufrágio em Malta, onde ele se encontrou com Públio e foi recebido pelos habitantes da ilha com muita humildade. Ele chegou a Roma por volta do ano 60 e passou mais 2 anos em prisão domiciliar. Contando desta vez, Paulo passou entre 5 e 6 anos preso em celas ou prisioneiro em casa. Porém, Paulo não foi bispo de Roma e nem levou o cristianismo para lá, pois já havia cristãos em Roma quando ele chegou lá. É evidente também que Paulo já tinha escrito uma carta para a igreja de Roma, antes de ter visitado a cidade. Porém, Paulo pode ter sido um importante papel na formação da igreja na capital romana. Nem a Bíblia, nem outra história qualquer conta explicitamente como ou quando Paulo morreu. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero. O tratamento mais humano dado a Paulo, em contraste com a crucificação invertida de Simão Pedro, foi graças à sua cidadania romana. No caso de Paulo, é romano, corta a cabeça. No caso de Simão Pedro, é judeu, crucifica-o. Por hoje é só. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!